A outra coisa, eu acho que é importante falar, e daí a gente segue para a análise. Muita gente implicou com isso aqui. Tá? Isso aqui não faz diferença. Deixa eu explicar por quê. Acho que a gente tem que aprender uma vez na vida. E assim, eu passei muito tempo usando for sem ter essa consciência. Então, não se sintam diminuídos. É que às vezes a gente usa mesmo e não sabe o detalhe. Eu vou tentar escrever aqui no quadro o que é um for, tá? De verdade. Como que ele funciona. Tá? Então, olha só. A gente tem ali for j igual a 1. J igual a 1, J menor do que N, mais J, e daí vem aqui, abre colchete, tananã, abre chave, perdão, tananã, fecha chave. Eu vou escrever isso aqui como se fosse um while, para vocês entenderem o que é um for de verdade, porque um for, no fundo, é um laço compacto. É muito conveniente escrever assim, mas às vezes a gente não entende direito o que é cada coisa. Isso aqui é absolutamente equivalente a isso aqui, ó. Ah, perdão. Logo antes disso. J igual a 1. While J menor do que N. 3 pontinhos. Última linha é o que está ali. Então, isso significa que, olha, tudo que eu colocar aqui vai acontecer logo antes de começar o laço. Só vai acontecer antes da primeira iteração. Acontece uma única vez antes da primeira iteração. É equivalente a colocar numa linha antes, tá? De começar o laço. Eu posso, inclusive, chegar aqui e falar assim, tira isso e coloca assim. Fica feio pra caramba, mas eu posso. Deixa vazio aqui. Põe espaço, ponto e vírgula. Funciona igual. Tá? Então, isso aqui, o que eu quero dizer é que tipo, a gente usa desse jeito, né? Olha, inicializa o J, a condição envolvendo o J, incrementa o J. Mas não precisa ter a ver com o J já pode estar inicializado. Tem programas sofisticados que às vezes eu faço um laço, meu laço sai, meu J sai com um valor num certo laço, e ele entra com o mesmo valor, porque ele vai aproveitar aquela posição, tem a ver, sabe, os laços se comunicam, tem algumas coisas que acontecem. Eu não tenho que reiniciar o J. Isso aqui é só a instrução que está aqui, acontece no início do for. Tá? Então, eu vou voltar de onde estava, mas só para deixar claro. Inclusive, às vezes dá para você colocar tipo, ó, J igual a 1, X igual a 2, se eu quero inicializar diversas variáveis, eu ponho numa mesma linha. J igual a 1, vírgula, X igual a 2, vírgula, vai acontecer uma vez só no início. É equivalente a escrever logo antes aqui. Tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, isso aqui é equivalente a um while. Importante, não é equivalente a um do while. É equivalente a um while, no sentido que isso aqui é testado no início de toda iteração, inclusive da primeira. Tá? Então pode acontecer de eu já entrar num laço com a condição violada. Acontece alguns algoritmos por causa do valor das variáveis antes. Né? Tipo, o N, aqui o J zerou, mas o N veio de antes. O N é 0. Ele não vai entrar nesse laço. Tá? Quando o J for 1, o 1 é menor do que 0, não é, já não entra. Então isso aqui é testado no início de toda iteração. Por fim, isso aqui é a última coisa que é realizada. Tá? E daí, por que eu acho que vocês estavam sofrendo com isso? Porque tem diferença entre mais J e J mais mais. Mas a diferença é quando está dentro de uma mesma expressão. Tá? A diferença, a gente viu no caso de pilha, é essa aqui. Ó. Se eu colocar VJ++, o que vai acontecer é, eu vou resolver VJ e depois eu faço J recebe J mais 1. Se eu faço V mais J, eu vou resolver mais J, quer dizer, eu vou fazer J receber J mais 1 e depois eu resolvo a posição. Então aqui eu vou pegar um índice 1 a mais do que naquele lá. Os dois vão terminar com o J igual. Mas esse cara pega o valor do J original, esse aqui pega já uma posição à frente. Tudo bem? Agora aqui não faz diferença, porque isso aqui está numa linha separada, ele não está dentro de uma expressão. Só que o for faz parecer que está dentro de uma expressão. Né? É a última coisa que vai acontecer, então não faz diferença. Tá? Vocês podem ver for com mais J, com J mais mais, não sofram por isso. É um detalhe de linguagem que eu vi que algumas pessoas ficaram lá, tem um erro aqui também. Não tem, relaxa. Beleza? Ficou claro? Tá bom. Então, esses foram dúvida? Esses foram os errinhos, né, daquela questão. Deixa eu
voltar para cá. Mas daí tinha a letra B e C. Letra B nos perguntava qual que era a eficiência dessa função. E essa é bem direto, né? Eficiência de tempo, perdão, mais especificamente, eficiência de tempo. Ela tem um laço que começa em 1 e vai até n, né? Ou até n-1. Isso quer dizer que eu vou ter da ordem de n iterações aqui, proporcional a n iterações. Tá? Aliás, uma outra coisa, isso não foi erro para ninguém, mas só para vocês saberem, da ordem de n, ozão de n, né? Ou ozão de n-1 é a mesma coisa. Tá? A somar uma constante, subtrair, não faz diferença. Tá? Então não precisa se preocupar, mas não estava errado. Se você, quer dizer, isso aqui é igual a isso aqui. Tá? Então, na hora de responder, não precisam ficar sofrendo por isso. Eu só quero saber se é proporcional a. E se vocês lembrarem, o motivo da gente se preocupar com isso, e eu não me preocupar com o -1, é que eu quero ver padrão de crescimento. O que eu estou perguntando é assim, olha, se dobrar o tamanho do vetor, quão mais lenta fica essa função? Ela vai levar o dobro do tempo. Essa é a resposta. Não é proporcional a n. O tempo dela cresce junto com n. Se ele dobra, ela dobra de tempo. Beleza? Tá bom, então essa função aqui, o tempo dela é proporcional a n, porque tudo que está aqui dentro leva tempo constante, né, um condicional, atribuições e tal, e tem esse laço. Eficiência de espaço ou de memória, chegamos nela, né, que era a letra C desse item, dessa questão. Eficiência de espaço, eu acho que isso foi uma coisa que muita gente confundiu, então deixa eu enfatizar. É uma pergunta sobre quanto de espaço a sua função gasta. Quanto de espaço a sua função requer para funcionar. A sua função não alocou o V, ela recebeu o V, ela não está alocando o V. Tá? Então, olhem para essa função lembrando disso. Ó. Isso aqui só foi passado, tá? Um apontador para esse vetor. Se eu dobrar o tamanho do V, o computador vai ter que dobrar. Sim, mas não é problema da minha função. Alguém alocou esse vetor. Mas a minha função aumenta o custo de memória dela? Se eu dobro o tamanho de V, não aumenta nada, né? Porque as variáveis que eu preciso aqui auxiliares, o J que eu uso, o M que eu uso, o K, ou mesmo esse N, que é um parâmetro meu, né? Mas para saber o tamanho, ele recebe a cópia do tamanho do vetor, mas está na minha área de memória. Né? Ele não muda. Tudo bem? O V também está na minha área de memória, mas lembra, em C, vetor é ponteiro, eu não estou copiando o vetor inteiro. Se eu estivesse copiando, vocês teriam razão. A eficiência de espaço seria do tamanho do proporcional ao vetor. Mas eu não estou copiando, estou pegando um ponteiro para ele. Então é só um ponteirinho que me diz, olha, o vetor começa lá. E quantas posições tem? N posições. Eu não aloquei memória nova para isso. Faz sentido? Tudo bem, gente? Então, eu tenho uma variável auxiliar aqui, uma variável auxiliar aqui, uma aqui, e mais 2 parâmetros. Nenhum deles cresce junto com N. O tamanho de nenhum deles cresce junto com N. Se o vetor dobra de tamanho, a memória que eu uso para executar a funçãozinha não muda. Por isso que fala constante. Constante é sempre em relação a quê? Né? Memória constante em relação à entrada. Quando a entrada cresce, a memória que eu uso não cresce. Quando a entrada cresce, o tempo que eu uso cresce. Por isso que a minha eficiência de tempo é O de N, cresce linearmente no tamanho do vetor, mas a memória adicional não cresce. Tudo bem? E quando eu falo constante, um jeito de dizer isso eu preciso de espaço. Eu já vou apagar essa frase aqui, que espaço é importante, né? Quando eu falo que a eficiência é constante, isso aqui é equivalente a dizer O de 1, tá? Não quer dizer que gasta uma posição de memória. Alguns de vocês foram cuidadosos e falaram, não, gasta 3 variáveis. Tudo bem, quem respondeu isso eu dei certo, tá bom, tá falando certo, gasta 3 variáveis de tamanho fixo. Mas quando eu falo O de 1, quer dizer, é um número lá que pode variar, que pode ser 10, pode ser 5, pode ser 3, pode ser 15, mas não cresce com N, não cresce com o tamanho da entrada. É constante em relação ao tamanho da entrada, ok? Se vocês tiverem dúvida, sempre pensem nisso. Vão para o básico, assim, ó. Se eu dobrar o tamanho da entrada, se a coisa da entrada ficar maior, aumenta? Se não aumenta, é constante. Se aumenta, é alguma coisa. Pode ser um aumento linear, pode ser quadrático, pode ser de outro tipo. Tá? Pode perguntar. Se o vetor fosse estaticamente alocado dentro da função, isso teria alguma diferença ou ainda seria constante? Eu apaguei a frase da ignorância, mas ainda posso usá-la, né?
Eu não me lembro exatamente o que o estaticamente alocado faz de diferente. Mas o que eu posso te responder é por uma ignorância minha de linguagem. Eu não lembro o que esse feature faz da linguagem. Deveria saber, inclusive, mas fazer o quê? Mas eu posso te dizer de outra forma. Assim, ó, nesse caso, tá, não faz diferença, né, para a eficiência de memória, porque literalmente o que eu estou recebendo é um ponteiro. Aquilo que a gente escreve ali, né, int v, colchetes, é equivalente a int asterisco v. É um ponteiro que eu estou recebendo. Então, aquela variável não é o vetor, ela tem o endereço do vetor. Então, de modo algum eu estou recebendo o vetor. Um problema que eu já vi, tá, que pode se relacionar com o que você falou, em C++, por exemplo, tem a estrutura de dados vector. Né? Em C e C++, vetor e ponteiro são intercambiáveis. Então, quando eu passo um vetor, ele já está automaticamente sendo passado só o ponteiro dele, porque o nome do vetor é um ponteiro, é um endereço ali. Então, vector não, vector é uma estrutura que, apesar do nome vector, é um vetor, é uma estrutura de dados mais sofisticada, que é um vetor autodimensionável que está numa biblioteca. Se você esquecer de passar um ponteiro para ele, você fica copiando ele toda vez. Já vi estouro de memória e ineficiência de programa por causa disso. Tá? Então, se você não tomar cuidado na hora de passar certas estruturas grandes, se você não lembrar de passar um ponteiro para ela passar ela inteira, dá bobagem. Tá? Então, isso pode acontecer. Mas eu não sei exatamente no caso do static, porque eu não lembro o que ele faz exatamente. Foi a primeira questão. Espero que a gente não gaste tanto tempo nas próximas, porque eu quero passar por todas com vocês.